fala que é o Pedro Vinícius e você está ouvindo o Tubo de Ensaio número 1. E se você está aqui ouvindo esse podcast, muito provavelmente você já conhece a minha voz do Tela Cheia, que é um canal que eu mantenho no YouTube aí, para falar um pouco sobre cinema e como ele se conecta com outras coisas. E agora aqui num podcast que é bem diferente porque não tem roteiro, então é só uma conversa, né? O podcast também vai ser colocado no Tela Cheia para quem não tem costume de ouvir podcast, não sabe como os aplicativos funcionam. Então isso também vai ser publicado no YouTube, mas sempre um tempo depois de ser liberado na versão de podcast mesmo. Você pode encontrar o Tubo de Ensaio no seu aplicativo preferido para ouvir podcast, que é uma das minhas mídias favoritas da internet hoje em dia, porque dá pra gente colocar conteúdo mais longo e que não precisa de um lado visual. É aquele conteúdo que você consome enquanto tá no carro ou no ônibus, preso no trânsito, enquanto você lava a louça, varre a casa, passeia com o cachorro. E o meu podcast tem esse nome, Tubo de Ensaio, além de ser um nome que eu roubei de um projeto antigo que eu tinha com alguns amigos. É um nome que eu acho muito apropriado porque isso aqui é um lugar para fazer umas experiências, então eu quero realmente que seja uma coisa um pouco mais livre. É um tubo de ensaio para fazer todo tipo de experiência mesmo. Esse primeiro episódio, mais do que qualquer outro, é uma grande experiência e todos os feedbacks são muito bem-vindos para saber que rumo dar para isso aqui. E antes de entrar na conversa que já foi gravada, eu vou só explicar um pouco de onde veio a ideia para essa pauta. E é o seguinte: algumas semanas atrás eu fiz um vídeo para o Tela Cheia focado no Clube da Luta. Clube da Luta, se você não sabe, é um filme e um livro, os dois ali da segunda metade da década de 90, e é uma história que se tornou clássica nas duas mídias. O que acontece? Nesse vídeo do Clube da Luta eu falo sobre o autor do livro, que é o Chuck Palahniuk, e passo em alguns outros livros que ele escreveu, algumas outras obras dele, inclusive na mais nova, que se chama Adjustment Day, e ainda não tem uma versão traduzida para português, mas seria algo aí como O Dia do Ajuste, que é um livro que eu gostei bastante e que eu queria falar mais sobre ele, um tanto que não coube no vídeo do Clube da Luta. E eu achei que podia ser um bom tema para esse primeiro podcast, porque o livro trata alguns assuntos que fazem muito parte da nossa realidade de hoje em dia, que é essa coisa da intolerância, né, entre opiniões diferentes, intolerância para grupos diferentes. Então falam tanto sobre racismo, sobre homofobia. Então o que acontece? Eu queria falar mais sobre esse livro, mas eu não queria ficar falando sozinho, porque já é o que eu faço nos vídeos e, sei lá, cansa, né? Ficar ouvindo uma pessoa falando sozinha, a minha voz, se você tá ouvindo e conhece os vídeos, você já tá acostumado, não ia ter nada de muito diferente. Enfim, eu queria falar sobre tudo isso e a única pessoa que eu conheço que também leu o livro, porque ele ainda não tem uma tradução, é a minha mulher, então foi com ela que eu conversei e foi uma experiência interessante, porque a gente está acostumado a conversar, mas não com microfones e computador conectado, enfim. O nome dela é Thalita Arruda, mas ela não produz nada assim para internet e nem quis passar redes sociais porque não precisa muito. E ela teve reações diferentes em relação ao livro. Então foi interessante, a gente conversou um tanto sobre o livro, sobre como isso tem a ver com o nosso mundo hoje, como é uma coisa extremamente atual. É parecido com discursos que a gente tem ouvido da extrema-direita na Alemanha, por exemplo, que tem feito protestos e tem gerado inclusive protestos violentos. Tem muito a ver com um filme que eu assisti na semana passada que é muito bom, que é o Black Klansman, do Spike Lee. Em português, acho que o nome do livro é Infiltrado no Clã. Esse clã é o clã do Ku Klux Klan. E, enfim, a gente falou um pouco sobre tudo isso. O foco maior aqui é o Adjustment Day, então vão ter spoilers. Se você pretende ler o livro um dia, a gente não falou sobre tudo, a gente não quis estragar o final nem nada assim, mas tem comentários sobre a trama que vão ser spoilers, tá? Se você não liga, vai lá e depois deixa seu comentário, manda um feedback pra gente por e-mail ou por qualquer rede social do Tela Cheia. A gente tá no Twitter, tá no Instagram. Fica à vontade, espero que vocês gostem. É isso aí. Então, Thalita, hoje a gente vai falar de um livro de um autor que é meio
Ed, né? Um cara que testa os limites aí. Hoje em dia, o que você gosta mais de ler e de assistir? Quais são as coisas favoritas dos últimos tempos? Difícil. Hoje em dia, eu não sei classificar. Acho que eu já tenho um tempo que eu tô gostando muito de ficção transgressiva, não é? É esse o termo, né? Ficção transgressiva. Eu não sabia que tinha um termo até você me dizer, mas é uma coisa que eu tenho, acho que ultimamente é o que eu tenho lido, assim, com exceção do último livro que eu ainda tô lendo, mas os últimos 4 livros aí foram tudo nessa onda. É mesmo? Quais foram? Foi o Adjustment Day? Foi o Que a gente vai Adjustment falar, mas Day, antes dele foi o Monstros Invisíveis. Teve uma biografia no meio, é verdade. Eu li uma biografia no meio, que foi do Trevor Noah. Mas um pouco antes disso teve o Another Country. Eu não sei, eu não sei se classifica, mas eu sinto que é um pouco de ficção transgressiva, assim, Transgressora. Sim. Putz, qual que era o outro? Como é, velho? O handbook lá do... The Contortionist, como que fala? Qual é o título dele em português? O manual do contorcionista, alguma coisa assim. Exatamente. Foi ele antes do Trevor Noah, então foi ele, o Invisible Monsters, Adjustment Day. Então tá, a gente tá aqui hoje para falar sobre o último romance do Chuck Palahniuk, que, para quem não conhece, é o cara que escreveu o Clube da Luta, que deu origem ao filme Clube da Luta. Tem um vídeo sobre isso e sobre ele no canal também, no Tela Cheia, que eu coloquei mês passado. O link pro vídeo vai estar aí na descrição do podcast. O Chuck Palahniuk, além do Clube da Luta, ele escreveu No Sufoco, que também já virou filme, e alguns outros romances como Assombro, Sobrevivente e vários outros. O último que ele lançou é o Adjustment Day, e ainda não tem uma versão em português, não tem uma tradução, né, oficial, que seria o dia do ajuste, assim, a tradução direta. Quem tiver interesse em ler inglês, você pode comprar ele direto pela Amazon do Brasil, por exemplo. E eu vou passar a sinopse dele aqui só pra gente ter uma ideia de começar a conversar. Essa sinopse é a sinopse da contracapa do livro, e eu fiz uma traduçãozinha aqui. Os políticos americanos estão prestes a começar a Terceira Guerra Mundial para lidar com o problema de excedente masculino na população. Mas um livro misterioso que tem se espalhado entre os jovens do país lhes dá uma alternativa. Esse livro carrega ensinamentos do tipo: imagine que nenhum Deus existe, não há paraíso ou inferno, apenas o seu filho e o filho dele e o filho dele e o filho dele e o mundo que você deixar para eles. Quando o dia do ajuste chega, a fantasia de muitos separatistas e teóricos da conspiração se realiza, mas não exatamente como eles imaginam. Essa sinopse, na verdade, não diz muita coisa sobre a história. Eu acho que é difícil falar sobre essa história sem estragar muita coisa, assim. Então, é realmente um livro difícil de fazer um marketing, né, de alguma forma. Mas, como tudo que o Chuck escreve, é um livro bem provocador e extremamente atual. É um livro completamente sobre o nosso mundo de hoje, assim, que é meio que uma marca dele, né? Ele consegue muito capturar essa coisa do espírito do tempo nas obras dele. E é um livro que você, quando você começou a ler, eu me lembro que você quis desistir de ler, que rolou um incômodo no início e tal. E eu já tinha terminado de ler e eu gostei. Usei um pouco do que rola no livro para fazer o vídeo depois, sobre o Clube da Luta e sobre o Chuck. E fiquei esperando você terminar de ler pra gente poder conversar e gravar esse primeiro podcast. Então fala aí um pouco, tipo, primeiro por que você quis desistir e o que você achou no fim das contas depois de ler tudo. Então, você já falou do Chuck Palahniuk no vídeo do Clube da Luta e tal. Eu não tô lembrando agora, tipo, o quanto você falou dele, da escrita dele. Mas tem uma coisa dos livros dele que, em geral, a impressão que eu tenho é que é muito bem escrito, é muito bom. Eu gostei de todos os livros que eu li dele, mas é meio agressivo, né? É uma coisa, sei lá, é isso. É uma leitura agressiva, assim. E eu tinha saído direto de um livro dele, que é o Monstros Invisíveis, pra entrar em outro livro.
E aí eu acho que eu já tava meio, não sei, cansada, assim, disso. É muito denso e tal. E aí eu comecei a ler, mas o que mais me incomodou mesmo é que o livro, a primeira parte dele, pra mim foi difícil demais por causa que é de uma perspectiva masculina o tempo inteiro. E eu já vinha de um tempo, assim, que eu tenho me incomodado isso. Tipo, porra, tudo que eu leio tá sempre numa perspectiva masculina. Eu acho que o cinema já tá muito melhor em relação a isso, mas realmente a literatura, os livros que eu tenho me interessado, que eu tenho tido acesso, geralmente são da perspectiva masculina. Só que o Adjustment Day, ele leva isso para um outro nível, né? Ele passa ali páginas e páginas e páginas falando do masculino, do excedente de homens jovens. Por que é tão difícil ser um homem jovem no mundo de hoje? E nossa, que saco! É isso, assim, tipo, sendo mulher ouvindo, nossa, uns caras lamentando. Porque por mais que o narrador seja o narrador, até a gente entender onde ele tá chegando com isso, o começo foi muito incômodo, assim, que é tipo, porra, esse cara tá mesmo escrevendo das lamentações de como é difícil ser um homem no século XXI, nos Estados Unidos, é tipo, ah, cara, vai se foder, tá de boa. Aí eu queria desistir, tava bem incomodado. Realmente, primeiro assim, na obra inteira dele, ou quase toda, eu já li vários livros dele também, e não são todos, mas eu acho que na maioria ele realmente tem um foco muito grande nessa coisa do universo masculino, assim. Talvez por ele ser homem e ser realmente o que ele conhece mais a fundo, apesar de que o universo masculino que geralmente ele retrata é o que realmente da maioria dos homens, que é do homem hétero, branco e tal. Apesar dele não ser hétero, que não né? é o caso dele, Pois porque é. ele é gay. E aí ele foca muito nisso, mas especificamente no Adjustment Day tem toda uma razão por trás, porque é muito parte da trama, na verdade, isso não é nem Sim. só uma coisa do mundo, assim. E aí eu entendi isso melhor depois, quando eu fui fazer pesquisa pro vídeo, vendo entrevistas dele e tudo mais, porque ele se baseou muito tem um cientista social alemão que desenvolveu toda uma tese sobre algumas revoluções que rolaram no mundo, e tem duas coisas dessa tese do cara que ele usa no livro. Uma delas é que algumas das revoluções, ou pelo menos marcos e guerras e fatos históricos importantes que aconteceram, foram em grande parte por causa do excedente masculino. Então, coisas como as grandes navegações e descobrimento da América eram coisas do tipo os reis europeus, espanhóis e portugueses tendo 2, 3, 4 filhos. Então, um ficaria com o trono depois que ele morresse, os outros não se sentiam úteis. E aí eles passavam a fazer outras coisas, como, por exemplo, navegar os mares, explorar as terras, essas coisas. E aí tem essa coisa do excedente masculino que ele usa no livro, que é também uma realidade hoje, que é tipo uma população grande demais e a gente precisa arrumar função para todo mundo. E aí no caso ainda dos homens, que é justamente essa ideia de que o homem ele tem direito, né, a grandes coisas, como se todo mundo fosse entitled. Enfim, como se todo mundo tivesse direito realmente de alcançar grandes coisas e tipo, tivesse um lugar de destaque na sociedade. Como se aquilo fosse garantido pra ele, só porque o cara nasceu homem, ele automaticamente Ele tem que ter o lugar dele ao sol. Sim. E só que assim, é muito difícil. Agora, depois que já li o livro e tal, eu enxergo onde ele chegou. Mas, sei lá, eu acho que uma das coisas que não ajudou também foi justamente ter ouvido entrevistas dele falando disso tudo antes de ler o livro. Porque eu ouvi alguns podcasts e a real, assim, a impressão que eu tenho, e já vi algumas pessoas falando isso também, é que o Polanyi, ele não tem ainda uma posição clara em relação a isso do direito das mulheres e feminismo e tal. O bicho ainda não sabe, tipo, não achou um lugar pra se posicionar, não sei, nunca falou publicamente. E é justamente porque as obras, eles são muito
falocêntricas, pra mim foi, tipo assim, eu já tinha essa impressão, aí eu vi a entrevista, eu vi ele falando isso, tudo que você explicou aí, e fiquei com essa sensação de que, putz, mas é isso que o cara fala, sabe? É só isso que ele quer falar. E aí eu comecei a ler o livro e, putz, a primeira parte do livro, né? Não dá nem pra dizer que é a primeira parte, né? Porque eu acho que não é nem 30%, deve ser menos que isso ainda. Mas ele, um pedaço fica muito... ao redor disso, do sofrimento masculino e como é difícil ser homem no mundo de hoje. E ele fica um tempo em como é difícil ser homem branco, e aí tipo, nossa, sério? Mas Só a que assim, verdade é tudo que isso tem uma razão, e aí... ele tá desenvolvendo o sentimento de todos aqueles homens ali dentro da história. Sim, né? é porque depois de um tempo você pega o tom do narrador, né? Porque tem alguns tipos, assim, não sei, não tô falando, posso estar falando besteira, mas eu tenho a sensação de que tem alguns tipos de narrador, e o narrador que ele usa no livro dele lá no Adjustment Day é o cara que acompanha, é o narrador que ele muda o tom da narrativa e ele muda o que ele tá falando de acordo com o personagem que ele tá acompanhando. Então, como ele tá ali o tempo todo com o homem branco que tá sofrendo com o lugar dele na sociedade, você acha que fica uma sensação de que essa é a opinião do narrador, logo vem de algum lugar do autor. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É engraçado porque isso que você falou eu entendo como um erro meio de interpretação, assim. Você tá falando que eu não sei interpretar texto, cara? Não, On tô my falando, face? tô falando que se a voz do narrador tava se confundindo com a voz do autor, rolou um erro de interpretação. Não acho que não tava se confundindo com a voz do autor, mas eu tinha, tipo, eu vindo umas entrevistas que eu ouvi dele que ficou claro pra mim que ele não tem uma posição em relação a isso. Não sei se é porque ele não quer se posicionar ou porque ele realmente não sabe. Mas aí não acho que não é bem o que me confundiu com a voz do autor, é porque eu acho que toda criação artística, ela é parte do criador, né? E aí, tipo assim, ela expressa alguma coisa. E aí, se o cara tivesse escrevendo aquilo de graça sobre como é difícil ser homem no mundo de hoje, sem chegar em algum lugar como ele de fato chegou, e depois eu entendi por que ele tava passando por isso, ia ser só, tipo, velho, vai se fuder, ser só mais um cara que tá aí, velho, achando que tá perdendo espaço, não tá se conformando de dividir o seu espaço com outras pessoas, com outras minorias, sacou? E não é a coisa... Porque ele faz parte de uma minoria. Pois é, mas mesmo assim ainda é privilegiado, né? Porque mesmo sendo gay, ele ainda é homem branco, americano, deve estar aí no top 1% da vida. Mas enfim, e ele tem um porquê dele chegar onde ele chega, mas no começo pra mim foi difícil de separar isso mesmo, que foi tipo, véi, esse cara pensa isso, tipo, ele tá colocando esse conteúdo aqui, da onde tá vindo isso, né? Ele usa essa ideia essa tese do escritor alemão, que é esse excedente masculino que gera revoluções na história, né? Historicamente tem essa coincidência. E aí ele usa um segundo elemento dessa tese, desse alemão, que é, além do excedente masculino, o fato de existir um livro-chave que serve como guia para esse excedente masculino, de fato revolucionar ou entrar em alguma guerra, em alguma exploração, alguma coisa assim. E aí ele dá exemplo de alguns livros, como por exemplo o Mein Kampf, do Hitler, que é responsável pelo nazismo. Em português? Minha Luta. Acho que ele fala também da Bíblia em relação às cruzadas. Enfim, tem alguns livros-chave. E aí ele usou esses dois elementos do excedente masculino e de ter um livro que gere uma revolução. Mas enfim, e aí você teve essa impressão inicial de que, porra, mais um livro que é sobre o universo masculino, falando de homens, escrito por um homem. E você desistiu do livro momentaneamente, veio falar comigo que você estava achando tudo isso e tal. E eu me lembro que eu estava fazendo o vídeo ainda do Clube da Luta. E eu já tinha terminado de ler o livro, então eu sabia onde tudo ia dar e tal, mas você não queria spoilers, mesmo que você fosse desistir. Então eu não expliquei nada, mas eu me lembro que a interpretação pra mim foi justamente dele pegando toda essa coisa de o homem sem lugar no mundo e usando mais uma vez do mesmo jeito que ele usa no Clube da Luta pra fazer uma crítica pra forma como a gente vive hoje. E aí depois você
pegou o livro de novo e retomou, chegou até o final, e aí o que que você achou no final? Pois é, eu quis desistir porque, cara, eu fiquei indignada, é isso. Mas eu tenho uma passagem, umas 3 páginas, eu lembro que eu tava no ônibus, eu li essas páginas e eu fiquei, cara, não dou mais meu dinheiro pra esse cara. Que merda de livro e tal, só que ao mesmo tempo eu já li muita coisa dele, né? E ele tinha um crédito comigo aí de muita coisa boa que já tinha sido escrita e não tinha me decepcionado antes, em nenhum momento. Nenhum dos livros que eu li, e falei, não, tudo bem, então vou dar. E você também, tipo, não falou nada, mas ficou dando umas risadinhas de tá bom, você não sabe o que vai acontecer. E eu fiquei curiosa, falei, não, beleza, vou continuar lendo. Passei por essa parte difícil e depois o livro deslancha, né? Ele tem esse começo mais chato de ler e tal. E na real é que, velho, é assustador, né? Acho que é essa palavra que eu usaria. Ele é assustador porque ele é muito, muito verossímil. Eu não sei quando que ele começou a escrever esse livro. Não sei se foi antes ou depois do Trump decidir que ia ser candidato a presidente. Mas eu tô usando o Trump aqui de marco histórico porque eu acho que é uma coisa assim que é um sintoma muito evidente, né, do tempo que a gente vive. O fato do Trump conseguir se eleger presidente dos Estados Unidos é uma coisa muito sintomática. E é isso, o livro é muito verossímil, é assustador como isso poderia acontecer amanhã. O Adjustment Day é realmente muito mais próximo da nossa realidade, porque além dele ter sido escrito ontem, né, ele é muito sobre o nosso mundo de hoje, inclusive pensando politicamente em coisas como ter o Trump na presidência, ter pessoas no poder, na verdade, que são, de certa forma, separatistas, né, como ele usa no livro, essa ideia de separatista mais no sentido, na verdade, de segregar, né? Que é quase querer voltar 200 anos atrás nos Estados Unidos e falar, não, negros vão para o sul do país e o resto é dos brancos e o negro não usa banheiro de branco e esse tipo de coisa. Só que ele inverte o caminho, né? O nosso mundo de hoje, com todas as liberdades que a gente conquistou, que as mulheres conquistaram, que os negros conquistaram, os gays conquistaram, ele pega a ideia do conservador, que é eu não quero ficar aturando todas essas minorias no meu espaço e vai a partir daí. Só que a solução que ele chega, que na teoria pode até soar como uma solução boa, que é basicamente a ideia de cada um no seu quadrado, cada um com seus problemas, ele desenvolve para um ponto de mostrar que, cara, separar não vai resolver nada. Quando a gente pensa em distopias, né, é sempre uma coisa muito apocalíptica, né? Tipo, acabou a comida no mundo, explodiu uma bomba atômica e zumbi, exatamente. Mas quando você pensa numa distopia que é só um pequeno twist da realidade que a gente vive, que é, cara, ali na esquina, virou esquina, pode acontecer aquilo. Eu acho que são essas duas obras se encaixam aí. Só fazer a curva errada. Exatamente, a gente não precisa de nenhum mega evento, meu Deus do céu, da ciência, ou uma coisa muito ficção científica para poder chegar naquela realidade. E o que você falou dele em relação a... Tipo, que o bicho propõe uma solução e tal e tal. Quando a gente tá lendo, que a gente pega as passagens do que seria o livro, que é o livro guia, né? Dessa revolução que acontece no livro, faz algum sentido em algum momento. Que é tipo, olha, ele tá botando cada um no seu quadrado e tira o elemento do opressor, em teoria, né? Se o branco tá oprimindo negros, tem hétero oprimindo gay, ele tira o elemento do opressor e fica cada um no seu quadrado e cada tribo vai se organizar a sua própria sociedade e cada um com seus problemas, é isso. Só que a coisa não funciona assim, porque ele só troca o opressor, né? É isso. Porque dentro da sociedade, pra a coisa funcionar do jeito que ele propõe que funcione, existe uma série de regras e não existe mais democracia e enfim. E tem algumas coisas no livro que eu achei que, assim, quando eu imaginei isso existindo de fato e na prática de tudo isso,
Muita coisa, obviamente, assim, de cara você fala, velho, isso não daria certo por diversas razões. Mas isso é ok porque é ficção, né? Não, sim, sim. Você acaba Mas, comprando mas o porque... lance é que tem algumas coisas ali que são realmente assim, cara, até que não é uma má ideia. Como, por exemplo, o dinheiro, a solução do dinheiro que ele cria, que não existe Que mais. não é ele que cria, né? Ele inclusive cita a referência do economista que primeira vez falou sobre isso. É, Inclusive, Chuck Palahniuk is full of useful information. sim, sim. A ideia é um dinheiro que é feito de um material específico e tem uma tinta específica que ela se apaga com o tempo. Então, assim que você recebe o dinheiro, ele tem um valor X e quando essa tinta vai se apagando, ele fica menos valioso e quando ela se apaga completamente, fica só a cédula do material limpo, ela vale muito menos. E aí quem recolhe as cédulas limpas de novo é o governo para poder imprimir mais dinheiro e colocar no mercado. Qual que é a ideia por trás disso? Ninguém vai acumular riqueza mais. Então se você recebe 50 milhões de Talbots, que é o nome da grana, não tem como você falar, beleza, vou ficar com esses 50 milhões de Talbots para mim, porque dali um mês, esses 50 milhões de Talbots vai valer 50 Talbots, entendeu? Que é quase nada, porque vai estar tudo apagado. Então você recebe 50 milhões, você tem que passar 1 milhão para mais um monte de gente, ou 100 mil para um monte de gente, ou 10 milhões para alguém que vai passar para outras pessoas. Então a ideia é que o dinheiro se distribuiria organicamente. Porque se você ficar segurando, você não vai conseguir gastar aquilo tudo mesmo, e aí vai perder valor. Essa ideia é uma coisa que eu pensei no nosso mundo, uma ideia dessa funcionando no dia a dia na prática, é algo realmente que eu gostaria de ver como funcionaria. Porque é isso, é tipo, cara, agora vocês aí, milionários, bilionários, o 1% que cuida de tudo, melhor dizendo, o 1% que tem 90% das riquezas, se você ficar segurando 90% das riquezas, ela vai perder o valor. E aí você não vai ter nada daqui a pouco. É o princípio de que a economia tá sempre aquecida, né? Porque as pessoas estão Todo mundo tem sempre que gastando gastar. dinheiro. Mas eu realmente não sei, assim. Eu lembro que tem algum momento do livro que eu pensei, putz, tá aí a falha nesse dinheiro. Porque do jeito que ele planeja aquela sociedade daquela forma, o dinheiro, ele entra por um caminho só, que é o cara, o chefe, os líderes, né? Ele entra por aquele caminho e esse cara distribui. Só que se você tá muito longe desse cara na cadeia de relacionamento, aquele dinheiro vai chegar pra você valendo nada. E você tá porque A não você... ser que chegue realmente rápido, né? Pois é, mas a Por gente isso que vê eu que na fiquei. realidade, pelo menos na realidade que ele constrói, isso não acontece. E pensando a coisa aplicada no mundo real, se a gente tivesse hoje um dinheiro que é perecível, eu imagino que seria uma coisa que realmente poderia acontecer. Se você não é bem relacionado em algum nível, se você não conhece o cara que tá trazendo o income, até aquele dinheiro chegar em você, ele tá valendo muito pouco ou nada. E aí você fica às margens da sociedade. Então não resolve, tipo assim, ele pode resolver o problema da acumulação de riqueza, mas talvez ele não resolva o problema da desigualdade completamente, você entende? Não estaria necessariamente ligado ao quanto você produz, mas assim a quem você conhece. Também, né? Porque ainda existiriam empregos e funções Sim, e você teria que receber pelo trabalho. A grande diferença é que justamente não importa quão alto seja o seu salário, você não vai poder ficar juntando dinheiro. Não sei, acho que seria interessante realmente um experimento. E como eu falei, ele é cheio de informações úteis, né? Acho que realmente o Chuck faz uma pesquisa muito, muito fina do que ele vai colocar no livro e ele cita a referência direta, né? Ele cita o nome do autor alemão que tem a teoria do excedente de homens, ele cita o nome do economista que propôs essa ideia de dinheiro que seja uma coisa perecível, Sim. mas é uma coisa mais orgânica, né? Que Mas se é legal, desfaz. ele fala isso também em algumas entrevistas, que ele escreve, ele é formado em jornalismo, né? E apesar dele escrever ficção, ele diz que ele usa sempre a forma de jornalismo para escrever. Olha só, Então, não sabia. inclusive a coisa de usar referências e colocar a referência lá, a origem e tudo mais, tem a ver com isso também. E em relação às histórias que ele consegue, porque ele cataloga, né?
ele fala que o processo dele é basicamente ficar por aí no mundo, ouvindo histórias das pessoas, as histórias que ele acha interessante ele anota, ele guarda, e eventualmente ele transforma todas essas coisas em uma outra história de alguém que não existe e tudo mais, mas usando tudo isso que ele pegou da vida de verdade. Então ele está fazendo muito mais um trabalho realmente de jornalista e usa a forma de escrita jornalista porque fica mais próximo de como a gente lê a realidade e não uma ficção. E usa inclusive essa coisa das referências, assim. Mas no livro, porque assim, pra gente entrar realmente no plot todo, o que acontece tem essa revolução que é causada pelo Adjustment Day, que é o livro do Talbot. Na verdade, tem uma lista na internet que é votada das pessoas menos queridas, sei lá, da América, e todos os mais votados, que invariavelmente são políticos, algumas figuras públicas, celebridades, umas coisas assim, todas essas pessoas são votadas para serem assassinadas e são pessoas que têm algum poder. Essas pessoas que vão ser assassinadas no Adjustment Day, no dia do ajuste, todas elas têm um valor que é justamente o valor da quantidade de votos que ela tem. E quem matar cada uma dessas pessoas fica com o poder de voto da quantidade de votos que essa pessoa tinha. Então é como se fosse assim, depois do dia do ajuste a gente vai instaurar uma nova democracia, um novo governo. Não é uma democracia, é um novo Não, governo. então, é uma democracia porque quem Tá. decide como as coisas vão funcionar são as pessoas que participaram dessa revolução. Só que cada um deles tem, o voto deles tem o peso das pessoas que eles mataram. Que foram previamente votadas pela comunidade. Que era uma lista aberta na internet. E exatamente. aí, Nossa, que difícil. E aí eles separam os Estados Unidos em três países diferentes, que são a Caucasia, que é o país dos brancos, que é só tristeza. A Blacktopia, que é o país dos negros, e a Georgia, que é o país dos gays. Eles dão um jeito lá de... Quer dizer, eles não, né? Ele dá um jeito de resolver a situação das outras etnias. Então, tem os hispânicos, tem os asiáticos, que ele resolve de forma que eu achei meio meia boca. E o foco fica realmente nesses três grupos. Então, negros, brancos e gays. Cada um com seu país, porque aí no país dos gays não tem nenhum hétero oprimindo eles, no país dos negros não tem nenhum branco oprimindo, e no país dos brancos não tem ninguém incomodado com as minorias. É isso, essa é a ideia dele para resolver os problemas, e que é a ideia que se parece com o sonho de muita gente. Hoje, tipo um Trump ou qualquer reacionário aí que, velho, não aceita pessoas diferentes e narrativas diferentes na vida. Isso acontece, eles separam o país, eles começam a organizar cada uma dessas novas nações. E a partir daí, que é quando eu acho que o livro fica muito mais interessante, a gente começa a acompanhar a narrativa mais pessoal de alguns personagens, né, em diferentes países, Isso, dentro desse mundo, dessa organização nova dos Estados Unidos. Porque antes era uma coisa meio que ele chama de Estados Desunidos. E aí quando a gente começa a acompanhar o aftermath, né, o resultado depois da revolução, que a coisa realmente fica interessante, porque se era para ser agora 3 mundos perfeitos, isolados ali, a gente vê que isso não se sustenta. E aí a coisa começa a degringolar. Voltando no que você estava falando, quando você fala da lista ainda, né? Algumas categorias de pessoas que ele fala que geralmente chegam no topo de votos, que tem voto suficiente para serem sacrificadas no dia do ajuste, ele fala de algumas, né? Ele fala de político, jornalista e professores de universidade e artistas. E quando ele começa a explicar, justificar de alguma forma por que essas pessoas atraíam tantos votos, porque na hora, assim, eu como pessoa que tá tentando fazer a vida na academia, me incomodou um pouco ele colocar professores de universidade no mesmo saco que ele coloca jornalistas e políticos.
Porque ele coloca essa galera, essas pessoas todas, assim, e os artistas, no saco de pessoas que formam opiniões. Influenciam opiniões, né? São os detentores da verdade, vamos colocar assim. E aí me incomodou professores de universidade estarem nesse balaio, porque na minha, sei lá, na minha visão, assim, não é assim que a coisa funciona. Eu tinha um pensamento muito mais romântico de, a galera que tá dando aula na universidade é muito mais, tá ali passando conhecimento e provocando o pensamento crítico e tal e tal. Só que ele passa por algumas partes, assim, que agora eu não vou lembrar exatamente as palavras que ele usa e tal. Mas ele passa, tipo, por que que dá pra você colocar professor de universidade no mesmo balaio que jornalista e político quando chega nisso? Que essas pessoas que elas são, na verdade, véi, o topo da sociedade, a elite, entendeu? São uma representação da elite. Porque essas pessoas, principalmente, que estão formando opiniões lá, um professor de universidade que está formando opiniões, porque ele dá aula para milhares e milhares de estudantes, né, ao longo da carreira dele, jornalista que fala para milhares e milhares de pessoas, só que essas pessoas estão muito descoladas da realidade do americano médio, do cara que sai todo dia de manhã para trabalhar, trabalha todo dia de 8 às 18 e ganha pouco e tá naquela vida mais sem sal, véio, mais morto do que vivo, porque o bicho tem que sobreviver. Enfim, e aí, isso que me deu, eu entendi por que ele tava colocando isso, a galera no mesmo balaio, e por que essas pessoas gerariam uma raiva, isso, assim, gerariam esse ódio nas outras pessoas, que é tipo, cara, você tá aí pregando, falando um monte de coisa, pregando umas filosofia maluca nas suas aulas de filosofia, ou de arte, ou de não sei o que, cara, eu tenho, tipo, meu, é muito descolado da minha realidade, da realidade de 80%. E também são pessoas que estão na posição confortável, porque assim, na história do livro, os políticos estão prestes a votar literalmente para mandar toda uma geração para guerra, para a exatamente. Guerra Mundial. Então, a impressão o ponto de vista de todos esse excedente masculino, que eles estão entre duas opções. A gente fica quieto e espera quem manda, quem forma opinião e tudo mais, quem tem algum poder, mandar a gente pra guerra, ou a gente tenta a nossa própria revolução aqui, e aí a ideia é, se a gente conseguir, depois a gente vai ter a melhor vida possível, porque nós vamos ser os senhores do mundo. Eles vão ocupar o lugar, né? Ou a gente morre tentando. E aí a galera parte meio que por um tudo ou nada e eles conseguem. Assim, é muito interessante porque ele pega um pouco do que ele já usou no Clube da Luta. Bastante. Inclusive o livro é cheio de referência ao Clube da Luta e tem muita referência do 1984, mas ele pega essa coisa do, tipo assim, da força trabalhadora, né? Se essa galera se revoltar, quem tá no topo não tem nada pra fazer, não tem como eles reagirem, porque quem faz o sistema rodar é a força de trabalho. Só que aí é onde me incomoda e aí não... Só falar que tem uma música do Emicida que ele sintetiza isso em 2 versos, que é: se a maioria de nós partisse pro arrebento, a porra do Congresso estava em chama faz tempo. Pois é, olha só. Exatamente. Só que tem uma coisa que me incomoda, porque que foi o que me incomodou no começo do livro, isso é uma coisa que não mudou, que é legal essa coisa que ele faz com a força trabalhadora se revoltar, quem tá em cima não se sustenta. Só que ele só pensa que essa... Não sei se ele só pensa, mas ele só fala que essa revolução viria de homens. E, porra, não é. Mas é por causa da guerra, especificamente. Pois é. Mas é porque eu tô pensando na perspectiva assim, é muito legal a crítica que ele fez, mas ao mesmo tempo tem isso, entendeu? Legal, tipo, entendi a alegoria que você fez aí, né? Se os trabalhadores não quiserem mais que usarem os braços e resolverem fazer a revolução, não tem quem segure. Só que dentro da história, essa revolução ela é masculina. Entendeu? E isso foi uma coisa que realmente não passou, que me incomodou até o final, mas eu... tava a fim de ver onde o livro ia dar no resto e deixei passar. Mas é porque, eu não sei, enfim, aí é uma outra discussão, é uma outra pauta, é outro podcast. Que é a onda do que ele não... Porque as dificuldades de um ser humano quando ele nasce mulher é muito diferente das dificuldades do cara
né, do sexo masculino, entendeu? E aí, de repente, toda a perspectiva de como a revolução feminina, feminista ou feminina, não sei, funcionaria é muito diferente, entendeu? A dinâmica é outra, porque as dores são outras, tudo é diferente, né? Na perspectiva de como a gente vê o mundo. Porque o mundo trata a gente diferente. E aí isso é uma coisa que incomodou, mas aí ao mesmo tempo você não pode dar o que você não tem, né? A perspectiva que ele tem do mundo é uma perspectiva de um homem. E tem caras que fazem muito bem, escrevem na voz de mulheres muito bem e tal, mas eu acho que realmente isso, escrever a fundo, é uma coisa que ele não conseguiria. Inclusive é uma coisa que eu até fiquei com medo quando eu comecei a ler, que quando ele começa a falar da Blacktopia, que eu fiquei pensando, cara, que pra onde que ele vai dar o rumo disso? Porque ele tá imaginando um país, um pedaço dos Estados Unidos que seria governado somente por negros para negros. Por um cara que é branco. Eu fiquei meio cética, assim, tipo, como que ele vai fazer? E ele achou, ele achou uma solução muito criativa. Que não é nada verossímil. Mas por isso mesmo... funciona. Eu acho que não funciona. Não funciona, mas Sim. eu acho que justamente por não ter tentado fazer algo verossímil, do tipo, vou fazer muita pesquisa e aí como seria um governo... Como seria... Não é nem só o governo, né? Como seria uma nação um lugar, inteira, uma nação negra. Ele poderia pegar por base, por exemplo, nações africanas, alguma coisa assim. Mas ao invés disso... Ele usou Wakanda. Ele vai pra algo tão inverossímil que fica assim, não dá pra acusar ele de nada. Exatamente, ele, não tem como falar que ele foi racista em algum ponto, não. ou que ele discriminou, porque a ideia não, dele... talvez a gente não tenha visto, né? Mas às vezes outra pessoa enxergou. A ideia dele de como um negro, como seria uma nação só negra, tá errada, ou é assim assado, porque é... absolutamente, completamente fantasia. Uma nação só negra dentro dos Estados Unidos, né? Porque tem um monte que Claro. Mas eu achei... Inclusive eu fiquei pensando, tipo assim, porque imagina que ele começou a escrever esse livro antes de sair o Pantera Negra, né? Ah, sim. E aí eu fiquei pensando, na hora que saiu o Pantera Negra, que aparece o que é o Wakanda... Eu fiquei pensando, putz, como... tem muito a ver, cara. Parece que ele escreveu Wakanda nos Estados Unidos, assim. Mas é que tá, porque com certeza ele fez muita pesquisa também. Às vezes. E o lado que ele escolheu ir foi, ao invés de pegar, por exemplo, o que eu disse assim, deixa eu ver como são os governos dos países na África, ou quais são os problemas da população, esse tipo de coisa, eu acho que ele pegou muito mais pro lado do folclore. Sim. Que é também o que tá muito no Pantera Negra. Só que aí ele pegou um folclore que não é tão conhecido assim no mundo, usando uns pequenos pedaços que são também conhecidos. E aí viajou na maionese. Aí o bicho fez o mundo dele baseado em tudo isso, que é tipo, cara, ficou demais. E a parte mais divertida do livro, assim, você fica lendo... Eu, pelo menos, ficava lendo assim, cara, não acredito que ele foi pra esse lado. Eu não sei, eu não... Ele fez isso aqui, mas ainda bem que ele fez. Eu não fiquei tão surpresa não, porque ele fez algo parecido no Clube da Luta 2. Que é uma coisa assim que você começa a ler e você fica, mas não. É viajar na maionese e completamente sair do que você tá esperando e... Não, isso sim. Ir pro absurdo. Mas é que no Clube da Luta 2 ele pegou muito mais uma coisa meta, né? Eu tô dentro da obra e vou começar a falar sobre a obra dentro da obra. Não, mas antes da gente ver que ele tá na obra falando... Antes disso, o bicho já take a turn, assim, completamente... Sei lá, uma linha ali, velho, que é muito absurda. Que é tipo, se tinha alguém no mundo esperando um Clube da Luta 2 com alguma coisa que foi o Clube da Luta 1, cara, essa pessoa tava, velho, foi uma surpresa. Eu já comecei lendo, tipo assim... Eu não tava esperando nada, isso. Eu comecei lendo o Clube da Luta 2 não esperando nada, e foi bom. Mas o porque eu não me... é tão... mas muito rápido a coisa fica absurda. Muito rápido da gringola. Tudo bem, mas eu quero dizer assim, porque se for assim, se alguém foi ler o Clube da Luta 2 esperando qualquer coisa a ver com o romance, quebrou a cara. Mas a real é que a HQ, ela foi lançada em volumes, né? São 10 volumes e eu li tudo de uma vez. A gente comprou depois o graphic novel, né? Que é tipo uma edição com tudo dentro.
E aí eu também li numa tacada só e tal, que é muito diferente de pegar o primeiro volume e ler, que é completamente dentro do universo do Clube da Luta ali, mais uns anos depois. Aí o segundo volume e ler, e é ainda dentro, desenvolvendo a história. Aí depois que chega ali, sei lá, acho que no quarto volume, quinto volume, começa a viajar grandão e no final, lá pro oitavo, pro décimo, já tá tipo, cara, Que porra é cadê o essa? Clube da Luta, entendeu? Tipo, o bicho transformou em outra coisa, porque é outra mídia, enfim, Mas ele fez enfim, tudo que ele queria. voltando ao da Just Day, eu achei que foi uma solução criativa, muito inteligente, porque foi o que você falou ali. Eu acho que nem que ele tentasse, ele podia fazer muita pesquisa, ele não tem a perspectiva de, de, de negro, não tem essa. Não tem autoridade, enfim, o bicho não ia funcionar se ele quisesse falar alguma coisa nesse sentido. Agora, por exemplo, o rumo que ele dá pra. Geisha. Não é nem Geisha, pra Caucásia, eu achei também. Achei que casa demais com outras coisas que a gente já viu na ficção. Que é essa piração, velho. Que é inclusive o que tem no Conto de Aia, na série. Que é essa onda de que, tipo assim, se algum dia a galera puder, os brancos, né, opressores, patriarcado, puder fazer um mundo ideal, o nego volta no tempo, tá ligado? O nego volta pro tempo onde mulher, velho, só lavava roupa e fazia filho. Basicamente. E os caras, enfim, e aí ele vai pra esse caminho também, né? Uma coisa meio feudal, né? De ter um senhor feudal e galera que trabalha pra eles, os plebeus e tal, e tem, vai toda nessa onda, assim. Eu achei que casa muito com o que já tá na ficção quando isso acontece, né? Tanto é que eu tava lendo pensando nisso, velho, por que que sempre que tem uma distopia, assim, se essa galera realmente tomasse o poder completamente, né, a gente volta no tempo, né? E Gaze eu achei também que pegou uma outra saída que eu não tava esperando, Ah. mas que eu achei que faz total sentido dentro da realidade que ele cria no livro. É porque o fato de separar a nação nesses três grupos, especificamente branco, preto e gay, para os brancos e para os negros, você só com a separação você não gera problema nenhum. É, O único problema que vai. Não é nenhum problema, mas assim, a única coisa que você vai ter que lidar, que vai acontecer, é que na nação branca e na nação preta vão nascer gays. E aí você vai ter que ficar mandando os filhos gays pra Gaysia depois e tal. E ele tem todo um desenvolvimento disso, de quando tem a idade pra pessoa declarar. declarar que ela é gay e tal. E aí o problema disso na nação gay é que gay não faz filho. Porque homem com homem, mulher com mulher não vai fazer filho. Então você monta uma nação desse jeito, mas se você ficar assim, você vai acabar, porque vocês não vão fazer. Só que aí a pseudo solução seria, eles vão continuar sempre recebendo os filhos gays Das outras nações. da Caucasia e da Blacktopia. Então, tudo bem, a gente sempre vai ter jovem na Gaysia também. Só que aí ele gera uma balança que tem que ser manipulada de filhos hétero que nascem na Geisha para ser devolvidos para a Caucasia e para a Blacktopia. Como que eles vão gerar filho na Geisha? Eles vão obrigar as mulheres a engravidarem dos homens. E os homens a doar esperma Exatamente, os homens são obrigados a doar incessantemente. esperma, as mulheres são obrigadas a ser inseminadas. E aí você começa justamente a pisar na coisa das liberdades individuais, num governo totalitário que, tipo, manda no seu corpo, manda na sua vida e tudo isso, que é o maior problema da Geisha, enquanto que na Caucasia tem essa coisa de voltar no tempo e o problema que eles enfrentam de ter que ficar abandonando os filhos pra Geisha também.
E a nação que, de certa forma, mais sai ilesa do negócio é a Blacktopia, É. que é tipo, cara, se não tivesse... Se isso não fosse no meio dos Estados Unidos e tendo essa relação com as outras duas nações, de comércio e de tudo mais, aquele lugar ali, tipo, se sustentava e era o melhor lugar do mundo, Sim, saca? Por exatamente. causa de tudo que eles alcançam. É engraçado porque ele nem põe a Blacktopia na bagunça com a Gaze e com a Caucasia. Mas a gente sabe que na Blacktopia não. Também qualquer filho da criança que nascer que for gay vai ter que ser despachada pro que ele chama no livro de Homeland. E eu achei muito interessante ele usar esse termo especificamente, porque antes de ler esse livro eu tava lendo a biografia do Trevor Noah, que é sul-africano, e ele, na biografia dele, ele passa um pouco pelo o que era a África do Sul no apartheid. Apartheid, isso saiu. E aí ele explica um monte de coisa, né? E uma das coisas que eu lembro que ele fala é que quando foi instaurado o apartheid na África do Sul, eles criaram pequenas áreas, assim, comunidades onde só negros viviam. E eles chamavam esses lugares de homelands. E aí eles eram negros que viviam nas homelands e depois, quando cresciam, estavam mais velhos, iam procurar emprego nas cidades, né? Johannesburg, Cape Town. Mas os homelands eram conhecidos por serem, tipo, de tribos específicas, que não se misturavam com outras tribos. Entendi. E aí era o homeland de cada um desses lugares. Eu achei legal que ele usou o mesmo termo, porque a ideia é muito parecida, né? Com o lance do apartheid. Sim. De separar Segregação. da segregação, exatamente. Mas enfim, aí as três nações começam a sofrer problemas diferentes, alguns. Tem algumas coisas mais pontuais, como inclusive uma das personagens que ela aparece bem na frente e que eu acabei achando muito massa, é uma mulher branca que se recusa a sair da terra dela, Verdade. que é um pedaço que vai se tornar a Blacktopia. Então todos os brancos têm que sair, eles ganhariam propriedades de valor similar ou maior no outro país e tal. No caso dela, que é branca, seria na Caucasia, mas ela não queria ir embora porque era da família dela, uma coisa assim. E ela fica, e aí ela se finge de negra, e ela se finge de negra no estereótipo negro de 100 anos atrás nos Estados Unidos, então fica uma coisa completamente caricata e ridícula. E ela fode com a saúde dela pra fazer isso. Enfim, é uma personagem exatamente a caricatura de tudo, assim, do negro. E ela acaba se envolvendo, criando uma amizade, assim, com um dos líderes negros, que é um cara extremamente generoso. Então ele percebe que ela é uma branca agindo daquele jeito e tal, e não faz nada contra ela. Ele poderia mandar ela pra Caucasia ou fazer o que ele quiser, e ele não faz nada. Ele acolhe ela e ele, na verdade, ele aproveita a companhia dela, né? E aí, enfim, a gente começa a acompanhar algumas dessas histórias menores dessas três nações, mas a real é que o livro inteiro primeiro assim, é um livro. Quando eu comecei a ler, ele sai de uma cena e entra em outra, e sai de outra e entra em outra, em outra, em outra, sem separação... De capítulo, né? Não tem capítulo. sem separação estrutural. Ele não separa capítulos, ele não separa partes, tipo parte 1, parte 2, parte 3 e grandes capítulos, nada assim. Ele simplesmente vai de uma cena para outra. E aí você, pelo menos pra mim, eu demorei um tempo, não sei quantas páginas, mas eu demorei um pouquinho a começar a formar a imagem de tudo que estava acontecendo na minha cabeça. Depois de um tempo, fica normal, você entende o que está acontecendo, o que aconteceu, e ele vai e volta no tempo, o tempo inteiro, assim, também. Você tem que entender o que é antes, o que é depois, o que é durante, o que é o dia. E aí, depois do dia do ajuste, depois que as nações estão separadas e que todo mundo se assentou nas nações novas, ele entra nessas histórias menores de alguns personagens que a gente não conhecia, para poder explorar os problemas que vão começar a acontecer nessas nações que não existiam antes. E aí isso toma um rumo que, assim, a gente já falou bastante de toda a história, de todo o plot, cheio de spoiler para quem ouviu tudo aí.
mas a gente não precisa falar o desfecho também. Não, e tem muita nuance que a gente nem mencionou, que eu acho que é... Você Claro. falou de spoiler ali, mas A acho gente que a não falou nada leitura... do Talbot, a gente não É, falou tem nada muita de... coisa que tá faltando e que são coisas que deixam o livro muito interessante. Inclusive, da onde saiu essa ideia do Adjustment Day, como que o Adjustment Day aconteceu, tem muitas coisas que eu não acho assim que tá tão cheio de spoiler, não. Acho que tem. A gente falou muito de como cada nação se desenvolve, que é uma coisa que me deixou curiosa quando eu tava lendo e tal, mas eu acho que tem muita coisa ainda aí que é muito boa, que tá no livro que não foi mencionada. Mas enfim, eu achei o livro bem bom e assustadoramente verossímil com tudo. É, tem muita. Acho que tem alguns buracos, né? Porque, putz, também o tamanho do escopo que ele, né? O tamanho do escopo Olha o pleonasmo. escopo. Olha o escopo da coisa que ele criou, né? Tipo, tanto é que é difícil você ficar com um personagem só, são vários personagens. São muitos. E acaba que não vai tão a fundo em nenhum, porque são muitos personagens. Vai um ou outro, né? Mas assim, pô, eu tinha acabado de sair, por exemplo, do Monstros Invisíveis dele, que você fica o tempo 4 todo personagens. com 4, é tudo isso? Não são só 3, não? É, porque são os 3 que vão ali o tempo inteiro, mas tem a amiga da casa que pega fogo. Verdade, exatamente, verdade. E, enfim, e muitos outros livros dele é isso, né? Se fica fechado ali num grupo pequeno de personagens que você acompanha um tempo. Muita coisa que quando você pensa na prática, tá, beleza, entendi que aconteceu o dia do ajuste, né? Mas como que X ou Y ia acontecer na prática? Que ele não toca, né? Ele não passa por isso. Mas assim, dá pra entender. O livro é grande já é um livro grande pra caramba. E, putz, se o bicho fosse tocar em cada pedacinho desse, velho, ia virar um Senhor dos Anéis aí. O bicho ia ter que criar toda uma sociedade, uma Não é tão língua. grande assim não, na verdade. É tipo 300 páginas, eu acho. Mas eu li ele, eu demorei pra ler, é por isso que eu tenho a impressão de que ele é grande. Porque eu demorei pra caramba pra conseguir terminar de ler. E realmente, é um escopo grande, são muitos personagens. Muitos personagens. Não dá pra ele aprofundar em todos. Tem uns erros aí de verossimilhança, mas é o que você falou, é completamente perdoável pensando no escopo, pensando em tudo que ele tem que tratar ali, o que ele queria abordar, onde ele chegou com tudo aquilo. Tem coisa que passa batido e que você vai ler e vai falar, não sei se funcionaria assim não. Enfim, é um bom livro, tipo assim, é um bom teste. Uma boa, não sei como é que fala isso, uma amostra de como seria se a galera Trump e companhia conseguisse fazer as coisas do jeito que eles querem, saca? Talvez. E aí é tipo, nossa, que bosta de mundo, sacou? E em tempos de Bolsonaro... Em tempos de eleições Bolsonaro, presidenciais, exatamente. Gente botando fogo na casa dos imigrantes venezuelanos em Roraima. É uma boa coisa pra ler e refletir, porque puta merda. Agora, minha opinião, assim, aí de novo, eu não entendo, tecnicamente falando, não entendo nada, né? Só tenho. O que eu entendo de literatura é a experiência que eu tenho lendo. Eu não acho um dos melhores livros dele, não. Eu acho que tudo que eu li dele antes foi melhor do que esse livro até agora. É tudo? Tirando o Beautiful You, que é uma. Não é nem pra ser levado a Não é nem sério. pra ser levado a sério. Monstros Invisíveis, Sobrevivente, Eu achei, Clube da Luta, eu achei todos eles melhores. Bem refreshing, assim. Porque eu já li muita coisa dele, eu li quase todos os livros dele e ele tem muitos na real. E esse foi o primeiro, depois de bastante tempo, que eu li e pensei, olha só, ele tá fazendo uma coisa diferente agora. O estilo dele Tá lá. ainda tá lá, Tá. tem um tanto. Mas a forma que ele estruturou o livro, a questão de ter muitos personagens, e não só isso, a história mesmo em si. Foi a primeira vez em muito tempo que assim, se você desse pra alguém ler, alguém que conhece bastante Polanik também, que gosta, sem falar que é um livro dele, A pessoa consegue eu pontuar. não acho Não? que de cara você fala, olha só, parece ser Polanik.
como todos os outros dele, entendeu? Todos os outros romances. Realmente, é E diferente. aí, assim, é massa, velho, quando o cara consegue se reinventar, porque é isso, ele tá fazendo isso há um bom tempo. Pensa, o primeiro romance que ele lançou foi o Clube da Luta em 96. Sim, Então sim. tem 22 Ele não era anos. mocinho, né? Quando ele lançou o Clube da Luta. Não, Pois tem é. 22 anos que ele faz isso, saca? Em 22 anos, basicamente todo romance que ele lançou tinha a marca dele, assim, o DNA dele muito pesado. E agora, no Adjustment Day, é um livro que ele se desvencilhou um tanto dessas outras coisas. Pelo menos foi a sensação que eu tive. E, apesar de ter achado o início confuso, tem também a coisa de clima. É tipo assim, sabe quando te mandam uma música e você escuta e fala, não gostei muito não. Aí, sei lá, um mês depois você escuta a música, que você tá em outro dia, em outra vibe, e fala, nó, que doido, e começa a curtir a música. A gente teve impressões muito diferentes do livro de cara. Você me falou, por exemplo, quando você quis desistir de ler, você não tinha, você tava nem na página 50. Sim, E sim. você falou, tá meio muito só homem, mundo masculino, tá meio que cansando e tal, não acho que eu não vou continuar lendo não. E pra mim foi assim, essa coisa meio confusa de não tô entendendo o que tá acontecendo exatamente, quem é quem, até ali a página 50. E falando de um livro de 300 e poucas páginas. Passou da página 50, pra mim, foi mais ou menos assim. Eu acho que eu levei 3 dias para ler até a página 50 e mais 5 dias para ler o resto, 6, 7 dias para ler o resto, sacou? Tipo, então pra mim depois engrenou muito e foi muito suave e não foi nada chato. Tem algumas coisas que a gente não comentou, por exemplo, o Chuck lançou o Clube da Luta com uma editora em 96 e depois todos os livros dele foram lançados numa outra editora, na segunda editora que foi da carreira inteira dele. E aí quando ele terminou a Adjustment Day e apresentou para eles, eles não quiseram publicar porque eles ficaram com medo, pelo menos essa é a história que ele conta. Que eles ficaram com medo porque eles acharam que o livro é perigoso demais e que dependendo das pessoas que lessem esse livro, eles acreditavam de verdade que pessoas poderiam morrer por causa desse livro. Então eles não quiseram lançar. E o Chuck disse que ele entendeu, que é tipo assim, que o nego tava só fazendo uma coisa de boa fé, partindo da consciência deles de que seria perigoso demais colocar esse livro no mercado. E aí o pessoal da primeira editora da W.W. Norton, que lançou o Clube da Luta, topou publicar o Adjustment Day. Por conta de todas essas coisas que a gente falou, que é muito próximo da nossa realidade, é muito nosso mundo de hoje, tem todos esses problemas de segregação, desses grupos e tal. E aí, depois de ler o livro e ouvir essas entrevistas, eu entendi o porquê dele falar tudo isso. E realmente tem um fundo ali de que fala assim, cara, realmente, se um bando de louco ler isso aqui e falar, vamos fazer essa revolução, cria um site, vota numa galera e vai a gente vai matar essa galera e arrancar a orelha. Vai dar muita merda. Porque, porra, ficção é ficção, né, gente? Sempre bom lembrar. Mas é porque eu acho que tem um histórico aí que a galera fez isso no Clube da Luta, né? Rolou um pessoal começando nos clubes da luta e aí ninguém deve ter pensado, putz, se a gente fizer isso... Sim, talvez, tem isso também. E o Chuck Palahniuk já é um autor, escritor meio pop por conta do Clube da Luta e tal. Então é um livro que provavelmente já vai alcançar mais gente do que a maioria dos livros publicados e tal, tem tudo isso a se considerar. Mas o lance, que eu acho um livro bem bom dele, um dos, sei lá... Se for fazer um top 5 Chuck Palahniuk, eu acho que a Adjustment Day tá no meu top 5, entendeu? Não, mas é porque eu acho que eu não li esse tanto de livro dele. Talvez eu tenha lido os melhores. Qual que tá no seu top 1 do Chuck Palahniuk? O mais massa eu acho Sobrevivente, é o melhor livro. Eu prefiro o Clube da Luta, eu acho que é o melhor dele. Não. Eu acho que é Clube da Luta... Tá, tem que acabar. Sabe de nada.
Eu falo com tranquilidade. Sobrevivente é o melhor livro do Chuck Palahniuk. Clube da Luta, falo com tranquilidade. Eu li 4 livros dele. Eu acho que eu li os melhores. Olha, o pior é No Sufoco, que um monte de gente adora, eu não entendo. Você prefere o Adjustment Day ou Invisible Monsters? Ou Monstros Invisíveis? Não sei, Monstros Invisíveis tem algumas coisas que eu gosto, mas Adjustment Day eu prefiro. Então é aí que a gente discorda, eu prefiro Monstros Invisíveis. O primeiro é Sobrevivente, pra mim, é o melhor. Tipo, cara, Sobrevivente é muito foda. Ele basicamente pegou tudo que ele conseguiu pôr no Clube da Luta e melhorou no Sobrevivente, pra mim. Parece que a gente falando assim, parece que as obras dele giram em torno do Clube da Luta, né? Mas é porque é a referência, porque é o que ele é mais conhecido e é o primeiro que ele colocou, enfim. O Monstros Invisíveis ele escreveu antes do Clube da Luta, mas não conseguiu publicar antes. Inclusive, talvez por isso eu não goste tanto. Talvez realmente ele tivesse meio mais cru. Enfim. Eu não sei, eu acho bem bom. Mas eu acho o melhor Sobrevivente, depois Clube da Luta, em terceiro Damned, que é o Condenada. Que eu não consegui terminar de ler. Que eu acho muito bom. Eu já li também umas 3 vezes e tipo, toda vez que eu leio eu fico, caralho, velho. Depois eu aprendi, eu ainda não li a Comédia Divina, a Divina Comédia. Mas depois eu aprendi que algumas coisas que ele tem no Damned são referências diretas à Divina Comédia do Dante. Mas enfim, eu acho o Damned foda, tipo, logo depois do Clube da Luta. Aí provavelmente Cantiga de Niná, Cantiga de Niná não, Lullaby. o Adjustment Day, que pra entrar no top 5 aí. E aí que tá, aí o quinto, que seria... o 5 não dá pra eu pôr um romance, porque o romance seria o Assombro, mas eu não acho Assombro isso tudo, mas eu coloco o Guts, que é o conto... Na Pois real, não, meu top 1 é o Guts. Eu Então. acho Tripas a melhor coisa que ele já escreveu, que é um conto, velho, muito fodido, assim, que eu leio aquele negócio eu fico, cara... Eu gostaria de ter escrito. Então, é muito romântico, inclusive, esse conto, o Tripas. Não é. Não é, pois é. E quando a gente tava começando a se conhecer, nem namorava ainda. Tipo, me indica alguma coisa pra ler. Lê isso aqui. O conto mais cabuloso de nojento que eu já li na vida. Tipo, caraca. É disso que você gosta, ainda bem que eu já gostava de você, senão eu tinha desistido. É o conto que fez mais de 50 pessoas desmaiarem por aí durante as leituras do Chuck em turnês de livro e tal. Então com certeza, meu top 1 é Guts. E aí depois Sobrevivente, Clube da Luta, Condenada, Adjustment Day. Eu lembrei de outra coisa dele que eu li, que eu achei muito bom também. É o Mais Estranho que a Ficção. É verdade, eu tava considerando só os ficção. Mas é porque esse também é muito legal, mas é uma série de crônicas, né? Umas de histórias. De entrevistas. Enfim, não sei nem se dá pra comparar, mas é muito legal. Ele tem bem outro divertido. de não ficção, que é o Fugitives and Refugees, que não tem tradução, mas esse eu nunca li. Que acho que é sobre meio que umas personalidades de Portland, a cidade dele e tal. Mas enfim, esse seria meu top 5. Então, no fim das contas, você voltou e gostou do livro? Sim, gostei. Eu acho que ele é muito... De novo, Chuck Palahniuk é cheio de informações úteis. O livro é quase uma... Porque assim, se você for atrás das referências que ele te dá no livro, eu acho que dá pra aprender muita coisa e dá pra ter um pouco do... Dá pra degustar um pouco da experiência, da pesquisa que ele fez pra poder escrever o livro. O que é muito legal, porque você vê que o cara não tá tirando as coisas meramente da cabeça dele, né? Que ele tá... Ainda mais um livro desse que é escrito completamente com viés político, político sobre política pra criticar a política, enfim. É interessante que o bicho tenha tirado isso de algum lugar, né? De algum lugar que faz sentido e não só da cabeça dele. Embasado. Realmente tem algum embasamento. E eu não fui atrás de nenhuma das referências que ele colocou lá, mas é bom saber que elas estão lá e que o dia que eu quiser eu tenho por onde procurar. E, enfim, eu gostei, achei onde ele chega muito bom. E uma coisa que eu acho muito interessante é uma coisa que eu acho que é dele, assim, né? Aliás, não é dele, é de tudo que é bem escrito, vamos colocar assim.
que é a coisa de não ter um certo e um errado, bem ou mal, é tudo tons de cinza, exatamente, é tudo tons de cinza no meio. E é isso, porque o livro, ele não te dá nenhuma resposta, ele te dá uma perspectiva de uma ideia maluca que o cara teve de como seria o mundo se a gente realmente embarcasse no discurso mais extremo, tipo, de cada um no seu quadrado, e eu sou branco, eu não quero me misturar com preto, exatamente, disso, de contra a mixigenação, contra sociedades multiculturais e tudo mais. Se a gente levasse esse discurso ao extremo, onde a gente chegaria enquanto sociedade? E é muito legal, porque você vê que, putz, é muito difícil a coisa funcionar desse jeito, mas ao mesmo tempo o livro passa por várias questões que é isso, é reflexão, e ele não te dá nenhuma resposta, ele toca em vários pontos que, sei lá, às vezes você, como pessoa de esquerda, com pensamento liberal, tem, tipo assim, vai se sentir incomodado dele estar tocando nessas coisas, mas são coisas, acho que também são importantes. E é isso, acho que te tira um pouco da zona de conforto. Qualquer pessoa com qualquer viés político que lê aquele livro vai sair um pouco da zona de conforto dela. Eu acho que é isso. Parar pra pensar um pouco. Eu acho que isso que é a beleza do livro, entendeu? Porque ele não é. É isso, é um livro que você pode dar pro seu tiozão reaça, que volta no Bolsonaro, pro bicho pensar um pouco na vida, e pode ser que ele nem entenda que o que você tá entregando pra ele é uma crítica, né? Mas com certeza vai tirar ele um pouco da zona de conforto dele, eu acho. Provavelmente. Por enquanto, o livro não tem tradução para português, então se você quiser ler, dá para ler nas versões digitais, né, pelo Kindle, na Amazon, ou pedir o livro físico também pela Amazon, mas aí demora um pouco mais para chegar e é mais caro. Se você lê inglês, vale muito a pena. Inclusive, se já tivesse tradução, mas você lê inglês, é sempre melhor ler o texto original, pelo menos eu acho. Eu também recomendo, eu também gostei. E é isso. Só fazer um adendo. Eu já leio inglês há um tempo, acho que o Pedro também, e mesmo assim não é um livro fácil. Mas nenhum livro dele, quando você lê o texto original em inglês, o vocabulário dele, ele vai longe. Exatamente, vocabulário, eu não sei, eu recomendo ler no Kindle. Eu queria ter lido no Kindle porque o Kindle facilita, tu, né, aperta ali só na palavra e aparece o significado. Muito mais fácil, porque algumas vezes eu tava lendo no ônibus e tinha que parar, pegar o celular, procurar a palavra no tradutor pra ver se eu entendia. Mas isso aí. Vale a pena. Vale a pena, muito bom, recomendo. Mulheres, incomoda aquele viés masculino falocêntrico, mas eu acho que onde ele chega justifica. Isso aí, esse foi o primeiro episódio do podcast. Vídeos sobre o Chuck Palahniuk e o Clube da Luta estão lá no Tela Cheia, no YouTube. Vocês podem se inscrever no canal, assinar o podcast onde você escuta podcast. É isso, até o próximo. Até mais.